Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. São 7 horas e 17 minutos e vamos para as eleições 2022. Quem vai trazer novas informações para a gente é a repórter Nayana Bricat, que vai falar sobre Antônio Galvão, que foi o ex-presidente da ProSoja Mato Grosso e é presidente da AproSoja Brasil. Parece que o nome dele pode dividir a ala bolsonarista. É isso mesmo? Vamos então com Nayana Bricat, que vai contar para a gente todos os detalhes. Bom dia, bancada. Bom dia a você, telespectador, que nos acompanha aqui no A Notícia de Frente. A confirmação do nome de Antônio Galvão para candidato ao Senado de Mato Grosso deve dividir os votos bolsonaristas aqui no estado. Isso porque Antônio Galvão já declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E nós temos também o atual senador Wellington Fagundes, do partido PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, também dividindo o voto bolsonarista aqui em Mato Grosso. O lançamento da pré-candidatura de Antônio Galvão, que é presidente licenciado da AproSoja Brasil, ocorreu no último sábado, dia 11, durante o encontro estadual da legenda, com a presença, inclusive, de membros da direção nacional. A confirmação da candidatura de Galvão oficializa também um problema para o atual senador Wellington Fagundes, que é candidato à reeleição. Fagundes até tentou impedir a candidatura de Galvão por Mato Grosso, temendo que essa divisão acontecesse. O motivo dessa tentativa frustrada seria a trajetória de Antônio Galvão e também de Wellington Fagundes, que sempre apoiou alguns movimentos sociais e, em anos anteriores, apoiou também o Partido dos Trabalhadores. Nessa corrida ao Senado, Antônio Galvão aposta em sua trajetória aqui em Mato Grosso, já que tem grandes apoiadores no agronegócio, mesmo não tendo o presidente Jair Bolsonaro no próprio palanque. Entre os nomes cotados para a suplência de Antônio Galvão estão o do empresário Flávio Frical, que é pré-candidato ao Senado pelo PROS, e também o ex-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaelle, do PTB, mesmo partido de Antônio Galvão. As imagens são do Evaldo Santos, apoio de Olavo Gualano, Nayana Bricat para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana, pelas informações. Bom, vamos tentar entender e saber, né, de que forma isso vai andar aí pelas eleições 2022, porque nós temos de um lado o Wellington Fagundes, do PL, se declarando bolsonarista, o camaleão da política mato-grossense. E aí nós temos Antônio Galvão, que é reconhecido como um bolsonarista raiz, Daniel. É por isso que a gente fala que pode ter divisão aqui dos votos. E se, é claro, é óbvio que isso vai acontecer. De um lado, o Wellington também tem uma rejeição por parte dos bolsonaristas, porque ficou difícil descolar, professor, a imagem dele, do ex-presidente Lula e também da esquerda. Antônio Galvão não, direita, conservador, um homem do agronegócio. E aí, Daniel, quem ganha, quem perde com essa divisão de votos? Luciano, é um mau negócio para o Wellington Fagundes essa candidatura do Galvão, realmente, porque vai haver essa divisão. O Wellington Fagundes está de olho nessa porção bolsonarista que é majoritária aqui em Mato Grosso, nesse voto do bolsonarismo raiz, do moderado raiz. Aí aparece o Galvão representando uma chapa que, ao que tudo indica, vai ser puro sangue bolsonarista. Eles querem, inclusive, lançar candidatura ao governo. Um dos nomes possíveis, além do Vitório Gali, que é o presidente regional do PTB, é o do Ulisses Moraes, o deputado estadual, que faz feroz oposição ao Mauro Mendes. Então, se houver essa chapa puro bolsonarista, tendo como candidato ao Senado o Galvão e como candidato ao governo alguém de oposição ao Mauro Mendes, né, isso vai realmente atrapalhar os planos aí, principalmente do Wellington Fagundes. Não digo do Mauro Mendes, porque ele continua bem tranquilo, bem posicionado em relação à reeleição. Agora, na disputa ao Senado, além do Neri Geller, né, que é o principal rival do Wellington Fagundes, aparece agora o Galvão empunhando a bandeira do bolsonarismo raiz puro, né? Isso aí pode sim atrapalhar os planos do Wellington, que não é lá muito bem quisto em relação aos bolsonaristas mais fiéis ao governo. Então, eu tenho um paralelo aqui para fazer em São Paulo. Candidato ao Senado do bolsonarismo lá é o José Luiz da Atena, um jornalista, e ele também não é bem quisto
dentro ali da cúpula mais fiel ao presidente, mas ele tem densidade eleitoral, ele está liderando as intenções de votos lá. Então, em São Paulo, pelo menos, o bolsonarismo vai ter que meio que engolir o Datena, né? Porque o próprio presidente também está apoiando ele. Aqui não existe essa definição, né? O Jair Bolsonaro já demonstrou que deve caminhar junto com o Mauro Mendes, mas em relação ao Senado ele está tentando se manter neutro, porque, vamos dizer assim, por alto, são pelo menos 3 candidaturas ao Senado bolsonarista, do Nery Guerra, do Wellington Fagundes e do Antônio Galvão, né? E aí, na cúpula ali do Planalto, quando há esse tipo de situação nos estados, o presidente resolve ou prefere ficar neutro, né? Então, realmente, agora ainda tem o fator Natasha Slisarenko, né, que também tem crescido bastante nas intenções de votos. Não está fácil aí esse cenário para disputa ao Senado, principalmente para o Wellington Fagundes. Tá certo, professor Haroldo, mais algum detalhe aí? Porque realmente é uma situação bem delicada, é preocupante. Né? Bem delicada, mas bastante distinta uma da outra, né? De um lado você tem o Galvão, que a gente sempre fala assim, existe o motociclista raiz e o motociclista Nutella, né? O raiz é aquele que enfrenta sol, enfrenta chuva, não tem problema nenhum, ele é raiz, ele é ali, ó, alinhado com os seus princípios, com os seus valores ideológicos, está ali, né, numa boa, enfrenta tudo, sabe? Esse é o caso do Galvão, que a vida toda, né, é um bolsonarista de raiz. O Wellington Fagundes já disse, por várias vezes, né, é um bolsonarista Nutella. Ele quer ser, mas no fundo não é. Não é, entendeu? Não é porque o histórico dele mostra claramente que ele, inclusive, já fez campanha para o Lula, fez campanha para Dilma. Tá? É só você olhar para trás um pouquinho. Né? Então, ele está ali exatamente por uma questão de oportunidade, por conveniência, é o poder pelo poder, e vamos embora. Se passar, passou. É igualzinho a candidatura do Lula com o Alckmin. A mesma coisa, é a mesma proposta, entendeu? De propor para a sociedade exatamente uma candidatura como se a vida toda eles foram alinhados ideologicamente um com o outro. A gente sabe que não é. Um já chamou o outro de bandido por várias vezes, né? Agora, quem cabe é a população identificar aí o que tenha mais alinhamento, né? Conhecimento que seja, que acha que pode ser representado e votar. Nada mais que isso. É o povo que determina, né? Exatamente, é o povo que determina. Finalizou aí com o que realmente interessa, meu professor. Bom, nesse momento, gente, vamos para o Twitter dos principais presidenciáveis, vamos saber o que eles comentaram nas redes sociais. Já temos chegando aí na tela, então, o primeiro tweet desta segunda-feira, 13 de junho. Aliás, gente, dia de Santo Antônio, hein? Dia do Santo Casamenteiro. Já fez promessa para Santo Antônio, dia professor? Depois do Dia dos Namorados. Um dia depois. Vamos ver, então, se o amor está no ar aí nas postagens. Ah, tá sim, viu, Daniel? Lá se foi. E a noite dos namorados apenas começou, @ Gisele Bezerra. É isso? O Ciro cheio de amores? O romantismo está no ar. Será que mais algum outro pré-candidato também enalteceu o amor com o Dia dos Namorados, ao invés de falar de política? Lula não, acabou de casar, já não está mais falando de amor. Não tem nem Dia dos Namorados. Ai, vamos lá, cada cidade que visitarmos, vamos fazer reuniões para escutar diversos setores da sociedade e discutir melhorias para o Brasil. Não seria possível fazer o que fizemos quando estivemos no governo se não fosse o aprendizado que tivemos com o povo. Bom dia, boa semana. E, olha, falou, mas não falou muito não. E aí, Daniel e professor... Construção do projeto dele, né? De ouvir a sociedade, mas né? Foi bem light, né? Em relação às postagens do ex-presidente... Sim. Não houve nenhum confronto, não. Não, dessa vez não. Será que foi o Dia dos Namorados, o amor? Embora ele não tenha postagem, o amor, porque até o próprio presidente postou, viu? O amor aí, feliz Dia dos Namorados, bom domingo a todos. Né? Uma foto bem conhecida, né, do presidente com a primeira-dama, Michele, e ele dando aí, professor, isso aí, um aceno aí para os namorados. Mulher adora, né? Porque é a mulher que geralmente o homem também gosta. Esperando. Mas o homem também gosta. O homem é romântico, você é romântico? Eu professor? sempre fui a vida toda. Romântico. O homem também gosta, né? Porque só mulher que gosta. Você também é romântico, eu sou romântico, Daniel? É romântico? É romântico. Ai, que bacana. Será Canceriano normalmente é romântico. É romântico.
Será que temos mais, então, romantismo nas plataformas sociais? Tem mais ainda chegando pra gente? Será que... Acho que temos só esses três, viu? O Lula, então, que não falou do amor. Tem o Ciro, porque a Simone Tebet, de fato, não deve ter feito nenhum manifesto, porque ela está com Covid-19, viu, Daniel? Verdade, ela nem participou de forma presencial, quando, de fato, os três partidos, o PSDB, o MDB e o Cidadania, chancelaram o nome dela. Então, ela não se manifestou nas redes sociais nesse último final de semana. Luciana, em relação a isso, esses bastidores políticos e os apoios, vou trazer um bastidor importante aqui que nós trouxemos na coluna à parte do Jornal Gazeta de hoje. Ontem, durante o dia, o mega produtor de soja aqui de Mato Grosso, Eraí Maggi, que eu acho que ainda é o maior, né, o maior produtor individual do mundo, ele saiu compartilhando nos grupos ali que ele faz parte um vídeo em apoio ao ex-presidente Lula, né, que é na verdade um vídeo musical, é um grupo gaúcho que canta um vaneirão ali, um ritmo regional gaúcho, mas com uma letra em apoio à candidatura do petista, né? Ele só compartilhou, mas as pessoas que fazem parte ali dos grupos de discussão em que o Eraí está, sinalizam que ele já tem essa tendência de apoiar o ex-presidente Lula aqui em Mato Grosso, que é um fato interessante, né? Porque quando nós falamos sobre agronegócio aqui em Mato Grosso, parece que 100%, pelo menos nas lideranças, 100% estão com o Bolsonaro. E realmente não é bem assim. O ex-ministro Blairo Maggi, que é primo do Eraí, ainda não se pronunciou em relação a quem ele vai apoiar, quem ele espera que seja o presidente do país esse ano, em 2022. Mas esse posicionamento do Eraí é algo aí polêmico, né, para se pensar, e aí deve mexer bastante com os bastidores do agronegócio aqui em Mato Grosso. De fato, não é uma unanimidade o nome de Bolsonaro e nem da direita em relação ao agro. Professor, desde o ano passado, existem setores do agro que também estão manifestando apoio ao ex-presidente Lula. Que a tônica nem todo agro odeia Lula, não, porque afinal de contas o agro também se fortaleceu muito durante o período em que Lula esteve no poder. Então existe até aquela pergunta, por que tanta ingratidão do agro em relação a Lula? Na vida a gente acredita, a gente apoia naquilo que a gente acredita, né? Seja por oportunidade ou conveniência, é naquilo que você acredita que você acaba apoiando, né? Uma candidatura, seja ela qual for, você só apoia por interesse, né, de um lado, e por alinhamento de caráter, nada mais que isso. Se o sujeito é bandido e você apoia o bandido, você é tão bandido quanto ele. Simples assim. Você está legitimando alguém a cuidar da sua vida, apesar de você saber que ele é um bandido por natureza. Quantos condenados nós temos aí, candidato, e quanta gente não vai votar em gente que é condenada? Paciência. Olha, inclusive, Daniel, estou aqui fazendo uma busca que no mês de janeiro, Lula esteve reunido com quem você acabou de citar. Exato. É um encontro que ocorreu com algumas lideranças do agro e em toda a mídia nacional já colocou, de fato, né, essa aproximação. O encontro que aconteceu em janeiro, no início deste ano, visou reaproximar Lula do setor com o qual ele sempre teve bom relacionamento. Em seu primeiro governo, por exemplo, Lula nomeou Roberto Rodrigues, uma das maiores lideranças do agro brasileiro, como ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a reunião contou também com a participação de um executivo de uma das maiores empresas de grãos do país, um dos principais produtores de algodão de Mato Grosso, um dos mais importantes deputados da Frente Parlamentar Agropecuária também, e nomes ligados à Confederação Nacional da Agropecuária, a CNA, tá? E o encontro aconteceu no escritório do advogado de Lula, Cristiano Zanin, ou seja, já havia essa aproximação. O Eraí, agora porque está calmo, não tem invasão de MST, a hora que o MST invadiu a fazenda dele, ele muda de discurso. Só deixar claro que esse tipo de aproximação com as lideranças do agro é bastante comum nesse período. O Ciro Gomes vai falar, a Simone Tebet também, o Bolsonaro, né? Então esse tipo de interlocução é bastante comum nesse período. Tá certo. Outros comentários, gente, só amanhã, porque o programa acaba aqui, são 7h32. Tenham todos uma segunda-feira abençoada. E até amanhã, se Deus quiser, às 6h em ponto.
O Misto Esporte Clube agora se apresenta, tendo branco e negro as cores que ostenta no seu pavilhão. Seremos sempre unidos e sempre destemidos, havemos de lutar e também trabalhar de todo o coração.